é sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Ela era conhecida como a Grande Guerra. Por quê? Porque as pessoas que viveram naquela época não acreditavam, não passava na cabeça de ninguém que o ser humano ia ser tão idiota para querer fazer uma segunda guerra. Vendo todas as mortes, todos os problemas que aconteceram, todas as pessoas que saíram feridas da guerra, todo o problema que aconteceu na economia, não passava na cabeça de ninguém que o ser humano ia ser capaz de fazer uma segunda. Só que lá em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, aí sim a Grande Guerra começa a ser chamada de a Primeira Guerra Mundial. Então ela deixa de ser chamada de a Grande Guerra e passa a ser chamada de a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, ela foi a guerra que mais matou pessoas de toda a história até aquele momento. Se juntasse todas as guerras que aconteceram antes da Primeira Guerra Mundial, não matou tanto como na primeira. 9 milhões de pessoas morreram, 20 milhões saíram gravemente feridas e 70 países participaram da Primeira Guerra Mundial. Então ela foi uma guerra que mudou a vida de todo mundo, que impactou a vida de todos os continentes, que mudou a vida de realmente todo mundo. Por isso que é Guerra Mundial. Agora, para entender os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, precisamos entender como era a Europa antes da guerra, como era a Europa antes de 1914. A transição do século XIX para o século XX foi marcada pela esperança, pelo avanço na tecnologia, pelo avanço na moda, pelo interesse das pessoas na arte e pela crença fiel ao capitalismo. Antes da Primeira Guerra Mundial, na transição do século XIX para o século XX, as pessoas acreditavam fielmente no capitalismo, acreditavam que agora o mundo ia para frente, que agora tudo ia prosperar lindamente, sem problema algum. Então, o período antes da Grande Guerra é conhecido como a Belle Époque, a Bela Época. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, as pessoas recordavam, as pessoas lembravam do período antes da guerra com saudade. É por isso que foi conhecido como a Bela Época. Foi um período marcado pela esperança, pelo avanço da tecnologia, pelo interesse das pessoas na moda e na arte e pela fé no capitalismo. Que eles acreditavam que agora sim o mundo ia ser um lugar próspero, onde todo mundo ia viver super bem. Só que a história mostra que não foi isso que aconteceu. Então, o período antes da Primeira Guerra Mundial é conhecido como a Bela Época. E as pessoas lembravam desse período durante a guerra com saudade. Um dos motivos que levaram ao início da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo é quando o país mais desenvolvido explora um país menos desenvolvido. No caso, o país mais desenvolvido aqui é a metrópole e o país menos desenvolvido é a colônia. Como que a metrópole consegue explorar o país menos desenvolvido aqui, que é a colônia? Primeira coisa, com mão de obra barata. Esse país super desenvolvido, que no caso eram os países da Europa, ele ia num país da África e conseguia abrir uma empresa lá e pagava um salário miserável para que as pessoas desse país da África trabalhassem. Então, as pessoas trabalhavam praticamente de graça. Um outro jeito também era a questão da matéria-prima. A matéria-prima que eles conseguiam nesse país menos desenvolvido também era muito barata. Então, esse país desenvolvido aqui, que no caso era a metrópole, quase não tinha gasto nenhum com essa matéria-prima. E, por último, o mercado consumidor. Além desse país desenvolvido fazer com que as pessoas desse país menos desenvolvido trabalhassem praticamente de graça, vendessem a matéria-prima praticamente de graça também, eles também conseguiam fazer com que essas pessoas também comprassem o produto. Então, a metrópole aqui usava essas três coisas
para conseguir ganhar dinheiro em cima dessa colônia. Mão de obra barata, matéria-prima barata e, além de tudo, conseguia fazer com que essas pessoas comprassem o produto. Então, conseguia também surgir ali um mercado consumidor. Os principais países imperialistas dessa época eram a Inglaterra e a França. Eles tinham em suas mãos o monopólio da economia. Só que aí acontece a unificação da Itália e da Alemanha. A unificação desses dois países aconteceram de forma tardia. A da Itália acontece em 1861 e da Alemanha em 1871. Assim que acontece a unificação desses dois países, os dois também têm a intenção de se tornar metrópoles, de ser países imperialistas. Só que o problema é que todas as colônias que existiam tanto na África como na Ásia já estavam sendo ocupadas, tanto pela Inglaterra como pela França. Então o único jeito da Alemanha conseguir tomar essas terras da França e da Inglaterra era através da guerra. Então esse também é um dos motivos que fez com que começasse a Primeira Guerra Mundial. A luta por colônias na África e na Ásia. A Alemanha e a Itália queriam também ser um país imperialista, só que não tinha mais terra para esses dois países. Então por isso que eles optaram pela guerra. Um outro motivo que envolve essa questão imperialista é a questão da luta econômica aqui. Como eu já disse, a Alemanha ela se unificou tardiamente, lá em 1871. Só que assim que acontece a unificação da Alemanha, ela já se torna um país com uma indústria muito forte, com uma economia muito forte. E a principal potência da época era a Inglaterra. Só que a Alemanha ela já nasce ali crescendo a sua economia e a sua industrialização. Até que chega uma hora que mais cedo ou mais tarde a Alemanha ia conseguir ultrapassar a Inglaterra. Aí o que a Inglaterra pensou? O que os ingleses pensaram? Que sairia mais barato, que ia sair mais barato se fizesse uma guerra contra a Alemanha e derrotassem os alemães, e com isso a Inglaterra ia continuar sendo a principal potência do mundo. E na Alemanha se pensou a mesma coisa, que sairia mais barato que se fizessem uma guerra contra os ingleses, uma guerra contra a Inglaterra, derrotassem os ingleses, e com isso a Alemanha ia ser a principal potência do mundo. Então, tanto a Alemanha como a Inglaterra, eles achavam que se fizessem uma guerra, sairia mais barato do que se investissem no produto. E eles também achavam que a guerra ia durar questão de semanas. E rapidinho, um ia derrotar o outro e ia se tornar a principal potência do mundo. Só que não foi isso que aconteceu. A guerra demorou 4 anos para acabar. Foi de 1914 a 1918 e 9 milhões de pessoas morreram. Então, seria muito mais fácil. Eles iam ter tido muito mais lucro. Eles iam ter economizado muito mais se tivessem investido no produto ao invés de optar pela guerra. Outro motivo que levou à Primeira Guerra Mundial foi o revanchismo francês. O que foi o revanchismo francês? Aconteceu uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, que foi a guerra entre a França e a Prússia. A Prússia ainda era uma cidade independente da Alemanha, ainda não tinha acontecido a unificação alemã. E quem venceu essa guerra, esse conflito, foi a Prússia. Esse conflito aconteceu entre 1870 e 1871. Como os prussianos saíram vencedores dessa batalha, eles tomaram a Alsácia-Lorena para eles. A Alsácia-Lorena era um lugar onde se produzia muito carvão, era um lugar muito próspero que dava muito lucro para a França. Então, assim que a Prússia consegue vencer esse conflito, ela vai lá e pega a Alsácia-Lorena para ela. E depois acontece a unificação da Alemanha, e essa parte, esse território que antes era da França, agora passa a fazer parte da Alemanha. Então os franceses, eles tinham como objetivo fazer uma guerra para tomar de volta a Alsácia-Lorena, para eles voltarem a ter aquele lucro que eles tinham antes, e também a questão de se vingar. Então, por isso que tem esse nome de revanchismo, eles queriam uma revanche contra a Alemanha, a antiga Prússia. Do fim do século XIX para o início do século XX,
a Europa viveu a paz armada. O que foi essa paz armada? Foi um período onde não existiu guerras declaradas, mas onde as potências imperialistas já começavam a se preparar para a Grande Guerra. Todas as potências começaram a investir no seu exército e nas tecnologias bélicas. Então, todo mundo já se preparava para a Grande Guerra, que iria começar em 1914 e terminar em 1918. Um ponto importantíssimo da Primeira Guerra Mundial são as alianças. As alianças foram formadas muito antes de 1914. Quando começa a guerra, quando começa o conflito, as alianças já estavam formadas há muito tempo. São duas as alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Quem formava a Tríplice Aliança? Era a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Por que esses três estavam do mesmo lado? Porque esses três formavam a Tríplice Aliança. A Alemanha e a Itália tinham o mesmo objetivo, o mesmo desejo. Lembra que eu falei? Tanto a Alemanha como a Itália teve uma unificação tardia. Então, eles não tinham colônia nem na África e nem na Ásia. O objetivo dos dois países era conseguir tomar as colônias da Inglaterra e da França para eles se tornarem grandes potências imperialistas. Então, a Alemanha e a Itália tinham o mesmo objetivo, de se tornarem imperialistas. E para isso, eles precisavam das colônias da África e da Ásia que pertenciam à França e à Inglaterra. O Império Austro-Húngaro se baseava no pan-germanismo. O que era o pan-germanismo? O pan-germanismo defendia a união de todos os países de origem germânica em torno da Alemanha. Já a Rússia defendia o pan-eslavismo. O que o pan-eslavismo defendia? Ele pregava a união de todos os povos de origem eslava em torno da Rússia. Por isso que o Império Austro-Húngaro ficou do lado da Tríplice Aliança e a Rússia do lado da Tríplice Entente. Já a Tríplice Entente era formada por três países. A Rússia, como eu já disse, por ser inimiga do Império Austro-Húngaro, foi para o lado da Entente, e a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra se uniu porque tinham um inimigo em comum, que é a Alemanha. É aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu aliado. E a Alemanha ameaçava a soberania desses dois países. A Alemanha, mesmo ela tendo uma unificação tardia, mesmo a Alemanha tendo se unificado lá em 1871, quando acontece a sua unificação, ela se torna uma Alemanha, um país, um estado muito forte. E por isso que ameaçava tanto a Inglaterra como a França. Então por isso que esses dois países se juntaram, mais a Rússia, para lutar contra a Tríplice Aliança. E assim surge a Tríplice Entente. Uma outra coisa que contribuiu e muito para o início da Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo exagerado da época. Lá na Europa, as pessoas elas eram tão nacionalistas que elas passaram a odiar tudo e todos que eram de fora. Um exemplo disso foi o pan-germanismo, que aconteceu na Alemanha, o pan-eslavismo, que aconteceu na Rússia, o revanchismo francês também, que foi uma mistura de orgulho francês e ódio à Alemanha, por conta da Guerra Franco-Prussiana que tinha acontecido. Então, esse nacionalismo exagerado, esse amor exagerado, gerou ódio a tudo que era de fora. E isso influenciou e muito para o início da Primeira Guerra Mundial. O estopim, que acabou levando o início da Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando foi fazer uma visita com sua esposa a Sarajevo, que ficava na Bósnia. Só que na Bósnia existiam algumas sociedades secretas que eram contra o domínio do Império Austro-Húngaro. Essas sociedades
eram a favor de um país que iria se chamar Grande Sérvia. Nesse país iriam se unir todos os povos eslavos nessa Grande Sérvia. Só que o arquiduque, o Francisco Ferdinando, ele era contra isso. Ele queria continuar dominando todo aquele território dos Balcãs lá. Só que aí, quando esse Francisco Ferdinando, junto com sua esposa, vai fazer essa visita a Sarajevo, ele foi num carro aberto, vou colocar aqui a foto para vocês conseguirem ver certinho, ele acaba sendo assassinado por um jovem que fazia parte de uma sociedade secreta que se chamava a Mão Negra. O objetivo desse jovem, quando mata o arquiduque Francisco Ferdinando, era eliminar qualquer vestígio do Império Austro-Húngaro. Ele achava que se ele matasse o herdeiro do trono, eles iam embora e nunca mais iam voltar. Só que acabou que o tiro saiu pela culatra. Assim que esse jovem, que fazia parte da sociedade secreta Mão Negra, mata o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro fica revoltado, começa a exigir da Sérvia as medidas cabíveis lá, e a Alemanha começa a apoiar o Império Austro-Húngaro nessa briga. Só que aí a Sérvia não aceita, começa a questionar, começa a falar o que ele foi fazer lá, que não era bem assim. Daí começa aquela discussão. Aí quem apoia a Sérvia? A Rússia. Então a Alemanha começa a apoiar o Império Austro-Húngaro e a Rússia começa a apoiar a Sérvia. E aí começa a questão das alianças. O Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia e aí um começa a defender o outro. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Só que lembrando que esse não foi o motivo, não começou uma primeira guerra só porque o herdeiro de um trono morreu. Esse foi só o motivo que eles arrumaram, a justificativa, a desculpa. Qualquer coisa que acontecesse de importante naquela época iria ter sido a justificativa para começar a Primeira Guerra Mundial. É uma coisa que eles já estavam planejando há muito tempo. Essa foi só uma justificativa que eles arrumaram para começar, para dar início à Primeira Guerra Mundial. Agora, sobre os conflitos, a Grande Guerra é dividida em dois momentos. O primeiro momento, que vai de 1914 a 1915, e o que vai de 1915 a 1918. O de 1914 a 1915, que é o primeiro momento, é conhecido como a Guerra de Movimento. O que foi a Guerra de Movimento? A Guerra de Movimento foi marcada pelo deslocamento das tropas e pela ocupação de territórios específicos. Tanto a Entente como os aliados, eles pensaram certinho para onde ia cada parte do seu exército. Foi todo um plano, foi tudo planejado. Então, nessa Guerra de Movimento, eles estudaram, eles pensaram, eles estudaram o território e estudaram o inimigo também. Eles tentaram posicionar o seu exército da melhor maneira possível, não só pensando em atacar, mas pensando em defender também. Já o segundo momento, que vai de 1915 a 1918, é conhecido como Guerra de Trincheira. E foi um período extremamente cansativo e ruim para as tropas dos dois lados. Os soldados, tanto da Entente como dos aliados, eles viviam em trincheiras. O que era uma trincheira? Era um buraco que eles cavavam no chão e ali eles viviam durante meses, durante semanas, durante dias. E era ali que eles conseguiam se proteger. Se eles subissem desse buraco, se eles saíssem das trincheiras, corria o risco muito grande de morrer com um tiro na cabeça, com uma bomba ou alguma outra coisa. Só que era tão ruim de viver nessas trincheiras que muitos soldados preferiam morrer. Eles saíam de propósito da trincheira para tomar um tiro na cabeça para morrer de vez, porque eles não aguentavam mais viver dentro das trincheiras. Além dos soldados, viviam nessas trincheiras também vários animais, como ratos, baratas e até os cadáveres dos soldados que morriam e acabavam caindo dentro da trincheira. Imagina
o cheiro que não era dentro de uma trincheira. E como eles não saíam da trincheira, demorou muito esse combate. Por isso que foi de 1914 a 1918. E fez com que os exércitos investissem em novas armas. Aí que surge a questão da arma química. Em 1915, o exército alemão ele usa o gás cloro, que em 1916 o pior ainda, que era o gás mostarda. Esse gás mostarda, quando pegava na pele, queimava a pele, chegava a fazer até queimaduras de 3º grau. E se você inalasse esse gás, você podia morrer também por inalar aquele gás. Se você não inalasse, queimava a sua pele. Se você inalasse, você morria asfixiado, morria sem conseguir respirar. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de algumas trincheiras para explicar certinho para vocês como que funcionava. As trincheiras, elas eram escavações e tinham suas paredes reforçadas por sacos de areia e madeira. O objetivo de colocar esses sacos de areia e a madeira nas paredes das trincheiras era para proteger os soldados. Se acontecesse algum ataque inimigo, o soldado estaria intacto lá dentro, ele estaria protegido. E existiam diferentes tipos de trincheira também. Elas eram divididas em 3. Como que funcionava? Existia a trincheira de frente. Como que funcionavam as trincheiras de frente? Essas trincheiras de frente era o local onde ficavam os soldados responsáveis pela defesa da trincheira e também pelo ataque. Então, era nessa trincheira de frente que os soldados atacavam e era nessa trincheira de frente também que os soldados também defendiam. Então tinha um ponto estratégico ali. Existiam também a trincheira de apoio, que era o local onde os soldados poderiam dormir, comer, se alimentar e descansar. Só que imagina você dormindo numa trincheira ainda no meio da guerra. Mesmo se fosse um lugar bom, seria muito difícil você conseguir dormir. Porque imagina você dormindo, sabendo que a qualquer momento pode cair uma bomba em cima da sua cabeça e você morrer. Imagina agora você dormindo numa trincheira, no meio da guerra. Então, praticamente eles não dormiam, eles não conseguiam dormir. E existia também as trincheiras de comunicação. Essas trincheiras faziam a ligação entre as trincheiras de frente e as trincheiras de apoio. Essas trincheiras de comunicação eram o ligamento das trincheiras de frente com a trincheira de apoio. Então, resumindo, a vida nesses locais foi horrível, era desgastante demais, tanto para a Entente como para os aliados. A alimentação era racionada, muitas pessoas passavam fome, eles não conseguiam dormir pelo medo de morrer, e muitos pegavam doenças também, praticamente por conta da falta de higiene, porque não tinha higiene nenhum. Para você conseguir fazer as suas necessidades, muitas vezes você tinha que fazer dentro da trincheira, porque se você saísse da trincheira corria o risco de você morrer. E por isso muitos preferiam morrer do que viver nas trincheiras. Muitos saíam de propósito de dentro delas para tomar um tiro na cabeça e acabar com tudo de uma vez. Então essa era a vida nas trincheiras. Em 1915 acontece o Tratado de Londres. O que foi esse tratado? Esse tratado fez com que a Itália trocasse de lado. A Itália deixa de fazer parte da Tríplice Aliança e começa a fazer parte da Tríplice Entente. A Itália só aceitou assinar esse tratado em 1915 porque a Inglaterra prometeu para a Itália que se ela trocasse de lado, ela iria ganhar algumas porções de terra na África e na Ásia e assim iria conseguir se tornar um país imperialista. Aí a Itália vai lá e assina. Então em 1915 a Itália troca de lado, só que a promessa que a Inglaterra fez para a Itália de doar algumas porções de terra para ela conseguir se tornar uma potência imperialista, não aconteceu.
A Itália troca de lado, só que ela não ganha essas porções de terra que a Inglaterra promete para ela. No meio de tanta coisa ruim, acontece uma coisa boa na Primeira Guerra Mundial. O mundo começou a perder aquela visão que tinha perante a mulher de sexo frágil. O mundo começou a perceber que a mulher também tem seu valor. E com isso, enquanto os homens estavam na guerra lutando, a mulher começou a fazer todo o trabalho que o homem fazia. E em muitos casos trabalhou até melhor que o homem. E com isso, o mundo começou a reconhecer o valor da mulher. Começou a perceber que a mulher não deveria existir só para satisfazer o homem, só para cuidar da casa e para cuidar dos filhos. E que a mulher deve ter os mesmos direitos e valores que o homem tem. E isso começa a mudar lá na Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. Claro que tem muito ainda para melhorar. A mulher ainda não é valorizada como ela deve ser. Em muitos casos, o mundo ainda é extremamente machista. Mas o primeiro passo dado para que isso mude aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial. O ano de 1917 foi extremamente importante para o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, por conta da Revolução Russa e pelo fim do czarismo, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Ela faz um acordo lá com a Alemanha para não ter um ataque entre as duas potências e a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial. Ela estava mais preocupada nesse momento em cuidar da sua revolução interna. Estava acontecendo a Revolução Russa, a Revolução Comunista na Rússia. Então, por isso que ela sai da Primeira Guerra Mundial. Aí, com a saída da Rússia, a Alemanha ganha uma força muito grande. Então, tudo indicava que com a saída da Rússia, a grande vencedora da Primeira Guerra Mundial seria a Alemanha. Aí, quem ficou preocupado com isso, além da França e da Inglaterra? Adivinha? Os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos ficou preocupado? Os Estados Unidos fica preocupado porque durante toda a Primeira Guerra Mundial e até antes, até na época o período anterior à guerra, lá por volta de 1900, 1910, a Belle Époque, os Estados Unidos emprestavam muito dinheiro para a Inglaterra e para a França, principalmente para a Inglaterra. Os Estados Unidos vendeu muita coisa no crediário para a Inglaterra e para a França também. Compra agora e paga depois do fim da guerra. Então, a Inglaterra e a França estavam devendo muito, mas muito dinheiro mesmo para os Estados Unidos. Se a Inglaterra e a França perdessem a guerra para a Alemanha, eles não iam conseguir dinheiro para pagar a dívida que eles tinham com os Estados Unidos. E os Estados Unidos sabiam disso. Os Estados Unidos sabia que se a França e a Inglaterra perdessem a guerra para a Alemanha, aquela dívida que eles tinham com os Estados Unidos nunca ia ser paga. Então, o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos entra na guerra, não porque era bonzinho, não porque queria ajudar a Inglaterra e a França, mas sim porque se a Inglaterra e a França perdessem a guerra, ele nunca ia receber o seu dinheiro. Então, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial para ajudar a Inglaterra e a França a vencer, para eles conseguirem um dinheiro para pagar a dívida que eles tinham com os Estados Unidos. Aí a Alemanha, ela tinha declarado guerra a qualquer país que comercializasse com a Inglaterra. Aí tinha um navio americano indo entregar alguns produtos para a Inglaterra. A Alemanha, o exército alemão vai lá e derruba esse navio. Aí esse foi o pretexto, foi a desculpa que os Estados Unidos usou para entrar na Primeira Guerra Mundial. Aí em 1918 a Alemanha é derrotada pela Tríplice Entente. Agora a Tríplice Entente não tem mais a Rússia. Agora quem faz parte da Tríplice Entente, os principais países, é a França, a Inglaterra e agora os Estados Unidos. Devemos lembrar que
com a entrada dos Estados Unidos, ajudou em muito para a vitória da Entente. Por quê? Porque os soldados americanos eles estavam totalmente descansados, enquanto os soldados da Tríplice Aliança já estavam cansados, já estavam lutando há 4 anos. Outra coisa também é que os Estados Unidos não sofreu nenhuma bala, nenhuma bomba caiu em cima dos Estados Unidos, diferentemente da Europa, que estava totalmente abalada. Então o exército alemão, ao mesmo tempo que ele devia se preocupar em atacar, ele também tinha que se preocupar em defender. Esse problema não acontecia com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava longe. A guerra estava acontecendo na Europa. Então por isso que a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial levou a um novo desfecho, porque tudo indicava que quem ia vencer a Primeira Guerra Mundial seria a Alemanha. Só que os Estados Unidos, ao perceber que a Inglaterra e a França iria perder e não iria conseguir o dinheiro para pagar a sua dívida, ele vai lá e entra e consegue mudar o final da Primeira Guerra Mundial. Então os vencedores da Primeira Guerra Mundial são a Tríplice Entente, agora com Inglaterra, França e Estados Unidos. A Grande Guerra terminou em novembro de 1918. Em janeiro desse mesmo ano, o presidente dos Estados Unidos já tinha feito uma proposta de um acordo de paz que não prejudicava tanto a Alemanha. O nome desse documento era os 14 pontos de Wilson. Só que em janeiro de 1919, os vencedores eles fizeram uma reunião em Paris para elaborar esse tratado de paz. Essa conferência de Paris teve um tom totalmente revanchista, anti-germânico e nem um pouco conciliador. E depois de 6 meses ficou pronto o Tratado de Versalhes, que era o Acordo de Paz. No Tratado de Versalhes ficou claro que o único país culpado pela Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. E ela ficou responsável por arcar com todos os prejuízos. A Alemanha foi o único país que saiu prejudicado nesse Tratado de Versalhes. Toda a responsabilidade do conflito caiu nas costas da Alemanha. A Alemanha perdeu parte do seu território e parte de todas as suas colônias. Teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França. A Alemanha teve que pagar pesadas indenizações aos países da Entente, aos países vencedores. Teve que reduzir o seu exército e teve que tirar os militares de suas fronteiras. Então, a Alemanha foi muito prejudicada após o fim da Primeira Guerra Mundial. Para finalizar a aula, devemos lembrar que o único país que se deu bem com a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos, que depois do fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna a principal potência do mundo, ultrapassando a Inglaterra. Com todas as vendas que os Estados Unidos fez, com todo o dinheiro que ele emprestou, ele conseguiu chegar no topo da economia, conseguiu se tornar a principal potência do mundo. Outra coisa que devemos lembrar é que, graças ao Tratado de Versalhes, a Alemanha entra na maior crise da sua história. E graças a toda essa crise, o povo se revolta. E com a revolta do povo, surge o Hitler, surge o nazismo. E do nazismo surge a Segunda Guerra Mundial. Aí depois do fim da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Então, talvez se tivessem feito um outro tipo de tratado, um outro tratado de paz que não prejudicasse só a Alemanha, talvez não teria existido toda aquela revolta do povo alemão, não teria existido o nazismo e nem a Segunda Guerra Mundial. Então você percebe que uma coisa liga na outra.
E é isso, galera. Essa foi a aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. E qualquer dúvida é só entrar em contato. E é isso, obrigado, valeu!